desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, pelo sangue que emanou do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tem amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, queimado bom pregador no Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz seu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Som. Teste 2. Som. Bom dia, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Que o nome de Jesus seja adorado e glorificado aqui nesse lugar, onde a palavra dele vai ser anunciada, o evangelho dele vai ser pregado, para que todos conheçam quem é Jesus, porque o mundo vive carente do conhecimento da palavra, o mundo vive carente do conhecimento de quem é Jesus, o verdadeiro Deus poderoso, fiel e digno de honra, glória e louvor. O mundo tem se esquecido do Criador de todas as coisas e se apegado muito a este mundo pecaminoso, esse mundo que a Bíblia fala que jaz do maligno, aonde a contaminação tomou conta deste mundo e as pessoas não percebem, as pessoas continuam desatentas, continua dispersa, levando a sua vida de qualquer jeito, de qualquer forma, esquecendo que tem um Criador que determinou ordem para que as pessoas possam conviver na sua vida, estabelecer na sua vida, para que possa
ter comunhão com Deus e ter uma vida eterna. E Jesus Cristo, em sua palavra, quando ele disse para os seus discípulos, depois que ele foi crucificado, morto e ressuscitado, ele teve encontro com os seus discípulos, e nesse encontro, essa reunião, depois de Jesus dizer muitas coisas, está ali no Evangelho de Marcos 16:15, que ele diz que sim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. Essas foram as palavras de Jesus Cristo. E essas palavras, elas ainda continuam valendo para os nossos dias de hoje. Mais de 2000 anos se passaram, e essa palavra foi dita para os seus discípulos, e essa palavra ainda continua nos dias de hoje, para que eu e você possamos estar atentos, que a palavra de Deus não é brincadeira, que o Evangelho de Jesus Cristo não é para levar de qualquer jeito. Por isso que a mensagem tem que ser pregada, tem que ser anunciada. Quando Jesus Cristo diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, é porque todos possam conhecer, todos possam saber que tem um Deus, um Criador, que Ele determinou os seus mandamentos, foi para o povo se cumprir. Mas na verdade, não vemos isso nos últimos dias. E cada vez pior. Mas a palavra diz que nem todos iam dar ouvido, que nem todos iam dar atenção, que nem todos iam realmente guardar a palavra. Mas a correria, as coisas mudando, ia tirar a atenção, cegar, surdar a muitos, porque não querem conhecer, não querem ouvir. Mas o que importa é que a palavra seja pregada, para que seja naquele dia, quando chegar naquele grande dia, você não tenha desculpa que ninguém te avisou, que ninguém anunciou que você não sabia da verdade. Por isso nós temos que anunciar o Evangelho em tempo e fora de tempo. E a palavra de Deus, ela vai dizer em Mateus 4:17, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, não é o reino daqui da terra. Quiseram fazer Jesus de rei, quiseram fazer Jesus de político aqui nesse mundo, mas Jesus não veio neste mundo, não foi para ser político, não foi para ser rei desse mundo, mas o rei dos céus, o rei de todas as coisas. Mas as pessoas se preocupam mais com as coisas terrenas, as pessoas se preocupam mais com as coisas desse mundo do que com a palavra de Deus, que é o reino de Deus. Prefere reino dos homens, vive correndo atrás de lei, de homens, mas esquecendo do Criador, de Deus Todo-Poderoso. E ele diz na sua palavra, no Evangelho de Mateus 32, ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que nós anunciamos, por isso que nós saímos pregando o Evangelho, nós saímos anunciando a palavra de Deus, para que você possa conhecer a verdade. Porque muitas mentiras estão sendo pregadas nos últimos dias, muita enganação, muita falsidade, muitos homens, por ganância, poder, por avareza, prega, distorce a palavra de Deus, distorce o Evangelho de Jesus Cristo, para se dar bem. E aqueles que não conhecem as Escrituras estão aí enganados por homens, enganadores, mentirosos, de tudo quanto é lado. E a palavra de Deus, ela já dizia que neste mundo viriam muitos falsos profetas. Quando Jesus Cristo disse que viriam muitos falsos profetas, não seria pouco, seria muitos. E cada dia mais está aumentando, os mentirosos, os falsos profetas, cada dia mais está aumentando, para enganar você, que não conhece as Escrituras, não lê a palavra de Deus, não conhece os mandamentos de Deus, e prefere ouvir homens mentirosos,
do que a voz do Espírito Santo, porque o mundo não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo porque não quer saber de Deus, não quer saber da verdade, não entrega sua vida para Jesus Cristo e vive de qualquer jeito. Vive uma vida mais servindo o diabo do que a Deus. Por isso que neste mundo, a palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. E muitos preferem seguir, adorar o maligno do que a Deus. Porque quando é para servir a Deus, tem regras. Mas as pessoas não querem ter regra na sua vida e nem limite. Quer fazer da sua vida o que bem quer, a sua própria vontade. Mas você está enganado. Você vive enganado, porque o diabo, ele engana, mente, sempre foi mentiroso, o pai da mentira, e continua enganando o ser humano, continua enganando o povo que não quer saber da sua verdade. Mas o Evangelho tem que ser pregado, o Evangelho de Jesus Cristo tem que ser anunciado até que ele volte, porque ele disse que retornaria. Ele foi para o Pai, mas um dia ele ia voltar. Está próximo o dia da sua grande volta. Está próximo. Ele disse que não ia avisar ninguém. Ele ia pegar esse mundo de surpresa. E vai pegar esse mundo de surpresa. Esse povo que vive só na prostituição, nas drogas, nas mentiras, na ganância. Vive aí levando a vida de qualquer jeito, gozando a sua vida e achando que está tudo bem, achando que está fazendo o certo, fazendo mais a vontade da sua carne, dos seus desejos carnais, mundanos, do que realmente fazer a vontade de Deus. Mas naquele dia você vai ter uma surpresa, você pode ter certeza. Se você não dá ouvido, se você não se consertar, se converter e servir somente a Jesus Cristo, naquele dia você vai ter uma surpresa. E essa surpresa não vai ser boa, não. Essa surpresa vai ser uma condenação. É o que a Bíblia fala. Vai ter uma divisão. Vai ter uma divisão daqueles que servem e aqueles que não servem. E quem é que você está servindo? Quem é que você está adorando? Quem é que você está buscando? É coisas mundanas? É as coisas de Deus? É buscando aquilo que te engana? Atrás de ídolos? Atrás de mentira? E deixando de servir realmente aquele que pode salvar a tua vida. Porque não tem outro. Não tem outro além de Jesus Cristo que possa salvar a vida de ninguém. Somente Jesus Cristo tem o poder de salvar. Esse que morreu para salvar a todos. Ele morreu na cruz do Calvário, entregou sua vida, derramou seu sangue. Ali ele morreu para salvar todos, mas nem todos querem a salvação. Não querem, porque não faz a vontade de Deus. Vive enganado e prefere viver enganado, na mentira. Continua na mentira e prefere viver na mentira, na falsidade. A Bíblia fala em João 17:3, e a vida eterna é esta, que conheça a Ti, só por único Deus verdadeiro. Glória a Deus. João 17:3, que conheça somente a Deus. Mas o mundo prefere estar conhecendo deuses. É deuses para tudo quanto é lado. Porque desde o início do mundo, é uma nação que rejeitou Jesus Cristo, uma nação que rejeitou a Deus, uma nação que era para servir a Deus, uma nação que foi separada, escolhida para servir um Deus poderoso, uma nação que era para servir somente o Deus verdadeiro, mas não, viraram as costas para Deus para adorar outras coisas. Construíram ídolos feitos por suas próprias mãos, fizeram ídolos de barro, de madeira,
Até de ouro fizeram bezerro de ouro para adorar. Deuses, de tudo quanto é jeito para adorar. Mas Jesus Cristo, ele fala na sua palavra que ele não divide a sua glória e a sua adoração por ninguém. Então essa geração, desde o passado, eles querem um Deus. Eles querem um Deus. Um Deus mentiroso. Uma nação que sempre procurou deuses para adorar. E continua nos dias de hoje, procurando deuses. Deuses de tudo quanto é tipo. Bom dia. Prefere adorar deuses do que esquecendo do próprio Deus. Desde o começo do mundo foi dessa forma. A nação que foi separada, escolhida por Deus, não quiseram servir a Deus, viraram as costas e preferiram adorar outros deuses. E continua da mesma forma, continua do mesmo jeito. Não mudaram. Mas Jesus Cristo, ele fala no Evangelho de João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem escolha. Não tem escolha para você. Se você não tiver Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida, você está perdido. Senhor, irmão, vamos. Se você não tiver somente Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida, você continua vivendo no engano, servindo deuses falsos, mentirosos. Essa é a verdade. Que quando a palavra, a verdade é pregada, não gostam de ouvir. Mas não importa. Importa que a verdade tem que ser dita. Para você não ter desculpa que você não ouviu a verdade. Eu prefiro viver no engano, na mentira. Até quando? Até quando? Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. É o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo não é religião. Porque o povo vive enganado. Eu tenho que ter uma religião para ser salvo. Eu tenho que ter uma religião para me ser salvo. Se eu não tiver uma religião, eu não sou salvo. Quem te falou que você precisa ter religião para ser salvo? Onde? Onde está escrito nas Escrituras? Jesus Cristo nunca foi religioso. Jesus não tinha religião nenhuma. Jesus é. Ele é tudo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas o povo quer uma religião. Eu quero ser evangélico, eu quero ser católico, é umbanda, é candomblé. No mundo inteiro tem mais de 400 religiões. Muito mais. O povo quer religião para ser salvo. Aí constrói prédios, constrói templos, e quer enfiar dentro do templo, diz que ali ele vai ser salvo. Só porque está dentro do templo, muitas das vezes fazendo a vontade do homem e deixando de fazer a vontade de Deus. É desse jeito que você quer ser salvo? Muitas das vezes fazendo tudo que não presta. Enfia dentro do templo, de 4 paredes. Os religiosos, líderes religiosos, enganadores, mentirosos. Um povo que não lê Bíblia, não conhece a verdade e vai por cabeça de religiosos para ser enganado. É isso que o povo quer. Sempre gostou da mentira e do engano e vai continuar sendo enganado. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas não querem conhecer a verdade. Querem permanecer na mentira, no engano.
cheio de falsos profetas, mentirosos. Muitas das vezes entra no templo de 4 paredes. Muitas das vezes é uma escravidão. Cobrança. Tem que pagar para isso, pagar para aquilo. Enganadores. Mas naquele dia, Jesus Cristo vai estar tudo ali, registrado. Muitos vão dizer: Senhor, eu preguei no teu nome. Eu fiz campanha. Eu fiz missa de 7º dia. Fiz campanha disso, fiz campanha daquilo. Aonde que Jesus precisou de campanha? Esses são os mentirosos, enganadores. E Jesus Cristo é o único caminho. Se você não tiver essa certeza na tua vida, buscando em outras coisas para ser salvo, você está perdido. Se você estiver procurando amuletos, liderança, homens carnais, esquecendo Jesus Cristo, você está perdido. Está perdido. Conhecereis a verdade vos libertará. E até quando você vai viver nessa vida? De mentira e de engano. Por falsos profetas, mentirosos, enganadores. Quando Jesus Cristo diz: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, vim a Ele. Não é para você estar seguindo homens mentirosos, enganadores. Vinde a mim. É a única solução que você tem. Tem um encontro com Jesus Cristo. Tem um encontro com Jesus Cristo. Assim como Paulo teve. Paulo era um homem perseguidor da igreja de Cristo. Paulo era um homem que matava, aprisionava. Diz que conhecia Deus, mas a verdade não conhecia. Conhecia as leis de Moisés, a lei que condenava, a lei que mandava matar. Mas quando ele teve encontro com Jesus Cristo, a vida dele foi mudada e transformada. Ele se converteu e começou a servir a Jesus Cristo e pregar, anunciar o Evangelho. Assim você tem que ter um encontro com Jesus Cristo. Não adianta você falar que serve a Deus. Não adianta você falar que é um religioso, mas continua nas drogas, nas cachaças, na prostituição, se enganando a si mesmo. Mas Deus ninguém engana. Jesus Cristo ninguém engana. Você pode enganar o teu pastor, o teu pai, o padre, o papa, tudo. Mas Jesus você não vai enganar. Não vai enganar Jesus Cristo. Porque Ele é, sempre foi e sempre será o Deus poderoso. Ele não divide a sua glória com ninguém. Eu queria deixar uma mensagem nesta manhã, para que você possa meditar. Jesus Cristo, Ele veio nesse mundo, saiu do seu trono, saiu da sua glória, e se fez homem neste mundo, para trazer salvação, um povo perdido, um povo contaminado pelo pecado, um povo destruído. Jesus Cristo, Ele se fez homem para trazer salvação para uma nação perdida. Esse mundo maldito, que a palavra de Deus fala que esse mundo já é do maligno. Mas Jesus Cristo, Ele fez pecador, para que nós pudéssemos nos livrar do pecado. Jesus Cristo desceu da sua glória, se fez homem, carregou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados ali na cruz do Calvário, e morreu, para que nós hoje reconhecemos quem foi Jesus, quem é Jesus e o plano dele. Mas o mundão prefere viver do jeito que está. O homem carnal continua desprezando
o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus. Prefere uma estátua que não faz nada por ninguém, uma estátua que não tem leis, não tem mandamento. Eu vou servir isso aqui, que não precisa me dar ordem. Eu vou servir essa estátua porque ela tudo que eu fizer ela não vai reclamar. Mas quando fala de Jesus Cristo, que ele não aceita a imundícia, não querem servir Jesus Cristo. Mas ele veio para esse mundo, escolheu os seus discípulos, escolheu os 12 discípulos e viveu com ele por 3 anos, ensinou eles. Para hoje, a Escritura está aqui para nós poder ler, meditar na palavra e viver de acordo com as Escrituras, o Evangelho de Jesus Cristo nos manda viver. E depois que Jesus deu todas as instruções para os seus discípulos, tudo que ele ensinou, ele avisou que ele iria voltar para o Pai, que ele ia padecer todas essas coisas, que ia ser preso, maltratado, caluniado, espancado pelos religiosos da época. Foi esses que mataram Jesus. E hoje continua fazendo a mesma coisa, desprezando Jesus, não querem saber de Jesus. Foge, tampa os ouvidos. Mas a cobrança vai chegar na tua vida um dia. Você vai morrer. Você vai morrer e ali vai estar tudo. O desprezo que você deu. E Jesus, depois que ele ensinou tudo, instruiu seus discípulos, ele chegou no jardim das oliveiras, e ali ele ia ser preso naquela noite. Aquela noite seria a última noite que ele estaria ali com os discípulos, antes da sua morte. Ali ele em oração, ele orou. A Bíblia fala que gotas de sangue escorriam no rosto de Jesus, a aflição que ele passava, a aflição que Jesus passava era tão grande, que até o suor, gotas de sangue escorriam no rosto de Jesus. E ali seria a última noite que ele ia passar. Depois dali vinham os salteadores, aqueles homens que iam prender ele para condenar, para espancar, para fazer toda a maldade com ele, para depois matar, crucificar e matar. E Jesus, ele fez uma oração para os seus discípulos naquele momento, oração ao Pai, para que pudesse guardar os seus filhos, e todo aquele que é de Deus, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus, porque quem não é de Deus não ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra, mas quem não é, não ouve. E seus discípulos já tinham reconhecido que ele era o Deus poderoso. Os seus discípulos já sabiam que ele era aquele que ia voltar para salvar aqueles que realmente voltassem a ele, a servir ele, a adorar somente ele. E nessa oração, pelos seus discípulos, ele diz assim, Jesus falou essas coisas, e levantando os olhos ao céu, diz: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifica. Está em João, no capítulo 17 em diante, versículo 2: Assim como lhe deste poder sobre toda a carne,
para que dê a vida eterna a todos quantos me deste. Versículo 3. E a vida eterna é esta, que conhecemos a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que o mundo me deste. Era teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Versículo 8. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E nisto sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Essas foram a oração que Jesus fez para os seus discípulos. Como eu já disse, os discípulos já conheceram Jesus, sabia que Ele era o Salvador, servia somente Ele. Homens separados, homens que viviam somente para adorar Jesus Cristo, não tinha deuses para adorar, homens que não viviam correndo atrás de líderes religiosos, eles tinham somente Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não tinha outro. E Jesus Cristo fazendo aquela oração, pedindo ao Pai para que protegesse os seus filhos que foram escolhidos, porque eles ouviram a palavra e aceitaram somente Jesus Cristo como seu Deus verdadeiro, que não dividia Jesus Cristo por nada, porque esses são verdadeiros filhos de Deus, esses são verdadeiros adoradores do único Deus verdadeiro. É por isso que a palavra tem que ser pregada, para você saber quem é esse Deus verdadeiro. E quando ele disse para os seus discípulos, a vida eterna é esta, que conheça a ti por único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, a quem enviaste. O Pai, próprio Deus, enviou seu Filho Jesus para que ele fosse exemplo nesse mundo. Enviou seu Filho Jesus para que as pessoas reconhecessem Ele como o verdadeiro Deus, único, para que não pudesse ter outros deuses
que Ele veio para morrer na cruz para levar todo o pecado. Mas somente aqueles que entendem o sacrifício de Jesus, que reconhecem que Jesus Cristo morreu e derramou seu sangue para serem salvos. Mas é um povo, a nação, dizem que tem Deus. Eu tenho Deus. Eu tenho Deus, é da boca para fora. É o que a Bíblia fala. Esses homens me adoram. Fala do meu nome, sai da boca para fora. Mas para fazer a minha vontade, está longe. Fala do meu nome, mas o seu coração está cheio de maldade, de ganância, de avareza, de pecado. E não querem largar das suas imundícias. E diz que está servindo Deus. E diz que vai ser salvo. Aonde? Jesus Cristo, na sua palavra, fala que Ele não aceita que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o templo tem que estar limpo, tem que estar puro. Tem que abandonar todo tipo de pecado, para que realmente o Espírito Santo habita. Mas duro é as pessoas se converterem de seus maus caminhos, das suas maldades, porque deixa o Espírito Santo habitar dentro de você. Mas continua fazendo o que quer, as suas próprias vontades, os seus desejos carnais, servindo não a Deus, mas o diabo. Continua servindo o maligno. Quando ele disse aqui no versículo de João, versículo, no capítulo do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, por um único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mas o mundão não quer saber de conhecer Jesus. Prefere correr, deixa esse Deus poderoso, esse Deus que, uma nação que viu milagres, curas, ser cego, enxergar, aleijado, voltar a andar, morto, ressuscitar, mas mesmo assim, desprezaram Jesus, crucificaram e mataram. Essa mesma geração que não quer saber de Jesus, essa mesma geração que corre atrás de tudo coisa mundana, e continua desprezando Jesus, cria comichões nos ouvidos, tapa os ouvidos, vai para lá e para cá. Mas tivesse aqui teu político favorito, teu jogador de futebol favorito, estava cheio. Mas quando fala de Jesus Cristo, quando anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo, o desprezo continua da mesma forma.
O desprezo continua do mesmo jeito. Da mesma forma que desprezaram no passado, continua desprezando hoje. Ai de vós, homens enganadores. Até quando? Que Jesus Cristo disse que ia voltar e está voltando para buscar o povo dele. Quando ele fez a oração para que Deus protegesse os seus filhos, para guardar de toda maldade enquanto vivesse, aqueles que reconhecessem Ele como seu único e suficiente Salvador, para servir, para adorar Ele como único. Esses são os filhos dele. Mas aqueles que trocam a sua glória por outros deuses, a Bíblia fala que não são seus filhos. Não são filhos de Deus. E naquele dia vai ser separado, vai ter uma separação. No dia do juízo, vai haver uma separação. Os que são e os que não são. A palavra ainda está sendo pregada, anunciada. Quando Jesus Cristo diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. É a palavra de Deus que anuncia. Se você não crê nessa mensagem, é porque você já está condenado. Ou você faz a vontade de Deus ou faz a vontade do diabo. Que ele veio para roubar, destruir e matar. Bem-aventurado, a Bíblia diz: bem-aventurados aquele que lê, aquele que ouve, mas mais bem-aventurado aquele que pratica. Então não adianta você só ler, ouvir e não praticar. A verdade tem que ser impactada na tua vida. A verdade tem que fazer mudança na tua vida. A verdade tem que fazer transformação na tua vida. Ou você conhece a verdade e vai continuar vivendo no engano e na mentira, servindo mais a Deus, servindo mais o diabo do que a Deus. É isso que a mentira faz. E o diabo é o que ele mais quer, que as pessoas vivem enganadas. Essa é a vontade do inimigo, o inimigo de Deus. Mas o Evangelho de Jesus Cristo não vai nunca parar de ser anunciado até que ele volte. Até que ele volte. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus em João 7,38 diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão de seu ventre. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão de seu ventre. João 7,38. Ou seja, quem crê em Jesus Cristo, quem crê em Jesus, aceita Ele como seu único e suficiente Salvador. Somente Ele, o Espírito Santo, habita dentro de você. É isso que acontece. Quando você passa a ter Jesus como teu único e suficiente Salvador e serve Ele, somente Ele, o Espírito Santo habita dentro de você.
E ele começa a fazer transformação, mudança. Aquilo que você fazia de errado não faz mais. Aquilo que você fazia, os seus desejos carnais, você não vai ter mais vontade de fazer. Aquilo que você fazia na sua vida, na prostituição, o Espírito Santo vai te convencer a não fazer mais. As bebedeiras, bebida alcoólica, se você aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vai te convencer a não fazer mais essas coisas erradas. Porque Ele nos convence de todas as coisas. Somente o Espírito Santo nos convence de todas as coisas erradas. Mas para isso você tem que aceitar. Você tem que aceitar. Porque se você não aceitar, o Espírito Santo é educado, ele não é intrometido. Ele só vai habitar dentro de você se você deixar, renunciar. Renúncia. Renúncia. Deixar de fazer aquilo que você fazia e não fazer mais. Somente dessa forma. Mudança de vida. Transformação. Um novo caráter. Porque o homem e a mulher que vive fazendo as coisas erradas, para Deus não tem caráter nenhum. Você pode achar que você é o tal. Você pode achar que você é o bambambam. Mas diante de Deus você é um lixo. Não é teu dinheiro que vai te trazer salvação. Não é teu carro bonito, não é tua casa, tua conta recheada. E vive nas drogas, na prostituição, nos enganos, na mentira, na avareza. Para Deus, isso que você acha que para você é tudo, para Deus não é nada. Não é nada. Vive no engano e na mentira. Vive no engano e na mentira. Mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. E vai pegar esse mundo de surpresa. Vai pegar esse mundo de surpresa. Enquanto muitos acham que está levando uma vida regalada, do jeito que quer, da sua vontade, é nesse momento que Jesus vai voltar. E vai destruir todos. Tudo vai ser destruído. Não vai sobrar nada. Assim como foi na cidade de Sodoma e Gomorra, onde aquela geração vivia fazendo tudo errado. Na prostituição, homem com homem, mulher com mulher, a maior bagunça. Mas Deus fez chover fogo do céu e destruiu aquela cidade. Destruiu a todos. É assim que Deus vai fazer com esse mundo. É assim que Deus vai fazer com essa geração. É assim que Deus vai fazer com esse povo desobediente, que continua fazendo as piores coisas para desagradar a Deus. Mas os olhos de Deus estão vendo tudo que você faz. Os olhos de Deus estão vendo tudo. De Deus ninguém esconde nada. De Deus ninguém esconde nada. Os olhos de Deus é como chama de fogo. Ele vê tudo.
Ele está voltando. Ele está voltando para destruir. Destruir tudo. E o que for dele vai morar com ele eternamente. O que for dele vai morar com ele para todo sempre. Mas o que não for, a Bíblia fala que vai ser lançado no lago de enxofre. Que ali vai estar ardendo para toda a eternidade. Esse é o destino do desobediente. Volta para Jesus enquanto é tempo. Aceita Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Viva somente para Ele. De outra forma, você está fazendo tudo ao contrário do que a Bíblia manda. Aleluia. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em Atos 4:12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. A salvação somente em Jesus Cristo. Se você está depositando sua salvação em estátua, em objetos, você está enganado. Arrependei-vos, porque enquanto é tempo. Porque o fim está chegando. O fim está próximo. O fim está chegando. E vai ter uma época, um tempo que o povo vai ter fome. Fome e sede. Está lá no livro de Amós. Fome e sede. Não de comida nem água, mas de ouvir a palavra de Deus. Porque quando Jesus voltar, os seus filhos, o seu povo, aqueles que é dele, aqueles que é salvo, a Bíblia fala que ele vai levar com ele. Vão ser arrebatados, no piscar de olhos. Os mortos que já morreram, que foram salvos, irão, e no piscar de olhos, os vivos serão transformados e vão morar eternamente com Deus. Mas os perdidos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Por isso é tempo de se arrepender. Por isso é tempo de você se consertar a tua vida. Não há tempo mais de ficar brincando com as coisas de Deus. Entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho. A porta estreita é onde que leva a salvação. Aonde você tem que deixar de fazer as suas vontades das carnes, aonde que você tem que fazer renúncias, onde que você tem que abandonar as coisas desse mundo e viver para Jesus Cristo. Essa porta estreita, mas a porta larga está aí o mundão, oferecendo tudo que as pessoas querem, para matar o seu desejo da carne, fazer a tua vontade. Essa é a porta larga. E muitos estão amando fazer a vontade do mundão, que é do próprio diabo, esquecendo que tem um poderoso,
que dá limite nas tuas vontades. Um Deus poderoso que não aceita a imundícia, não aceita o desobediente. E não adianta levar a palavra de Deus na brincadeira, porque hoje você ainda pode, você tem a chance de mudança de vida. Mas vai haver um tempo que vai acabar. E esse tempo está próximo. Esse tempo está próximo. Porque a Bíblia fala que Jesus já está às portas. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E vai pegar esse mundo de surpresa. Estão brincando com o Evangelho. Estão brincando. Mas a palavra de Deus não é brincadeira. Em Mateus 25 diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas e levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, tosquenejaram, todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. A palavra de Deus fala que eram 5 virgens esperando o noivo, que é Jesus Cristo, que está mostrando para nós hoje que nós temos que estar esperando o noivo, que é Jesus Cristo. E as loucas não puseram azeite em suas vasilhas para manter a lamparina acesa. O noivo veio e pegou elas desprevenidas. Mas as prudentes estavam com essas lamparinas acesas, estavam com azeite, com o Espírito Santo. E o noivo veio e elas estavam preparadas. E a noiva estava preparada. Ele entrou para os seus aposentos e a porta foi fechada. As loucas bateram na porta: deixa nós entrar. Mas elas ouviram que ali já não podia mais entrar. A porta foi trancada. E vai chegar um dia que vai acontecer da mesma forma. Os loucos, esses loucos desse mundo, esses loucos que não querem, os loucos que não querem, tem o Deus verdadeiro, o único e suficiente. Os loucos que trocam a glória de Deus por glória desse mundo. A porta vai se fechar. Jesus Cristo vai vir e vai levar os seus filhos, seu povo. E naquele dia, muitos vão ficar de fora. E nunca mais vai ter chance. Nunca mais. Vão ficar de fora. Porque a Bíblia diz em Mateus, a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que está ordenado o homem a morrer somente uma vez. O homem está ordenado a morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Não tem esse negócio de você morrer e ficar purgando. Ficar ali purgando para tentar uma nova chance para ser salvo. Isso é mentira, diabo, para te enganar. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo de Deus.
aonde a sentença vai ser dada para todos. Todos vão ter que ficar diante do Deus Todo-Poderoso para receber a sentença. Ali vai ser decidido para onde você vai, para quem você está servindo, o que você está fazendo hoje. O que você está fazendo? Quem você tem servido? Quem você tem servido? A sentença vai ser dada naquele dia. Não tem escolha. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo de Deus. A sentença vai ser dada. Ou é céu, ou é inferno. Para onde você quer ir? Você está dando atenção? Você tem lido as Escrituras? Você tem meditado na palavra? Ou você continua fazendo a tua vida do que você quer? Do mesmo jeito, tradições, vivendo somente com tradições, mas não respeitando as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Que ter renúncia, abandonar esse mundo, viver para Cristo. Ai, pecadores, que não se arrependam, que não voltem para Cristo. Ai de vós, que continua fazendo, continua nas mesmas práticas. E quem está aplaudindo isso é o inimigo. Quem está aplaudindo isso é o inimigo. Seguir somente Jesus Cristo. Negar a si mesmo. Ou seja, deixar os seus próprios interesses de lado e colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. Nós, a geração que quer tudo. Uma geração que quer tudo nesse mundo. Eu tenho um time de futebol para estar seguindo cantores, seguindo políticos, seguindo líderes religiosos, profeta, falso profeta. E deixando Jesus Cristo por último. É isso que vocês querem e praticam. Continua fazendo a mesma imundícia, enfiado na droga, na cachaça, na prostituição. A Bíblia fala que nós devemos tomar nossa cruz e seguir Jesus. Tomar a cruz é estar disposto a enfrentar tudo por causa de Cristo, inclusive a morte, inclusive morrer por Jesus Cristo. Quem serve Jesus Cristo não tem medo de nada. Quem decidiu seguir Jesus e servir a Ele não tem medo de nada. Não tem medo nem mesmo da morte. Porque Jesus Cristo fala: aquele que morre servindo a Ele, satisfaz a Ele mesmo. Que morreu anunciando, morreu falando de Jesus, morrendo Jesus Cristo,
testemunhando um Deus Todo-Poderoso. E você continua no mundanismo. Arrepende. Arrependei-vos, porque está chegando o fim e o final de todas as coisas. Você tem que decidir. Jesus quer que seus discípulos sejam realmente dispostos a segui-lo incondicionalmente. Não importa a situação, não importa os problemas que virão, mas jamais abandonar o Deus Todo-Poderoso e seguir Ele e fazer a sua vontade, não fazer a vontade de homens, porque aquele que faz vontade de homens vive no pecado, mas fazer a vontade de Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador de nossas vidas, desde que você vive para Ele. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Volte para Jesus enquanto é tempo, porque o tempo está acabando e Jesus Cristo está às portas. Arrependei-vos. Está no Evangelho de Mateus 3:2. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Jesus Cristo, Ele não deixou dia marcado. Jesus Cristo não deixou hora. Ele só avisou. Ele só avisou. Ele vai voltar. Para que estejam preparados. Para que estejam prontos. Eu te pergunto, você está pronto para a volta de Jesus Cristo? Você está preparando a sua alma? Ou continua na imundícia, no mundo, fazendo a tua vontade, seus desejos carnais? Vigiai. Vigiai. Mas considerei isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar sua casa. Por isso que o Evangelho fala. Ele avisa. O ladrão, quando ele vem roubar uma casa, ele não avisa. Para pegar o dono da casa desprevenido. Queria alguma coisa? Só daqui a pouco. Ele disse que ele não havia avisar quando viria. Por isso, nós temos que ficar atentos para a grande volta de Jesus Cristo. Por isso estáis vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Enquanto você menos esperar, Jesus Cristo está voltando. Quanto você menos esperar, e vai te pegar na situação que você acha que você está curtindo a tua vida. É aí que ele vai chegar e vai levar o céu, e quem está no pecado, na prostituição, vai ficar. Vai ficar para ser dominado pelo diabo. Porque imundícia não mora com Deus. Coisas erradas não é com Deus. É com o inimigo. Se prepara para a grande volta de Jesus. Que sua palavra é verdadeira, fiel. Arrependei-vos enquanto é tempo. Porque
porque a volta dele está mais próxima do que você pensa. Serve também Jesus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Porque vai chegar um dia que você não vai ter mais como clamar Jesus Cristo. Hoje você ainda pode. Ele vai te ouvir. Você vai confessar seus pecados e se arrepender e deixar o Espírito Santo habitar dentro de você. Mas se você não se confessar seus pecados e se arrepender, não é o Espírito de Deus que habita em você. Não é. Porque nosso corpo é um templo para ser habitado por um Espírito. Ou é o Espírito de Deus ou é o Espírito do diabo. Faça você a tua escolha. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Que nenhum outro há salvação, porque também abaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Somente Jesus Cristo. Para de ficar correndo atrás de ídolos. Para de ficar correndo atrás de estátua que não faz nada por você. Lê a Bíblia. Lê o livro de Êxodo, capítulo 20. Olha ali onde Deus fala. Ele abomina todos aqueles que adoram imagem de escultura. Leia Salmo 115. Que você tem que ler, entender e praticar. Abandona aquilo que não faz nada para você e busca Jesus Cristo na tua vida. Somente Ele. Ou você vai ter uma surpresa naquele dia. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. E que Deus possa fazer com a palavra entre em teu coração e você seja transformado pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Se você permitir que você seja transformado, ou senão você vai continuar do mesmo jeito, na mesma imundícia. E naquele dia a surpresa vai chegar na tua vida. Que ninguém vai escapar do juízo de Deus. Ninguém. Ninguém vai escapar. Jesus Cristo está às portas. E a palavra fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque Jesus Cristo está voltando. Que Deus possa te abençoar. Deus possa te guardar e fazer e deixar a palavra entrar dentro de você e fazer transformação na tua vida. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque Jesus Cristo está voltando. E a hora é essa. Arrependei-vos, porque Jesus está voltando. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você queria falar? O senhor é pastor? Eu sou um servo do Senhor. Nossa, eu sempre essa oração também. Sim. É que eu sou evangélico. Você é evangélico? Ah, que maravilha. Vamos orar. Eu batizei na igreja da Graça. Já missionário histórico. Sim. Eu batizei lá mais, depois eu desviei. Ah, Aí eu ficava ainda sendo parado de religião nenhuma. Uma hora eu ia nessa igreja, outra hora eu ia no centro espírita. Eu, sei lá, não me encontrava de religião nenhuma. Agora já faz 5 anos que eu estou numa igreja evangélica aí e não quero mais sair. isso, tá certo, é isso mesmo. Eu não quero mais sair. Aí você pegou firme agora? Ah, agora eu fui batizado na igreja da Graça. Certo. Fui batizado. Só que depois eu desviei. Não, mas o importante é que você retornou e pronto, tá certo. Aí você continua se definindo, você continua firmado e abandonou as coisas ruins da vida, deixa pra trás. É uma vida nova. Mas vamos orar. Eu sou aqui do Paulista. Ah, foi. É, isso. O
Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, aqui está teu filho, Senhor, que veio ouvir a tua palavra. Senhor, ele andou desviado dos caminhos, Senhor, mas o Senhor sempre estende a mão do Senhor e busca os filhos arrependidos e volta para a tua casa. Assim como o filho pródigo abandonou seu pai, abandonou a sua casa, foi viver o final. Nós sabemos que o mundo não oferece nada de festa. E o mundo trouxe para aquele jovem a pior situação da sua vida. Acabou com a vida dele, o seu caráter, com a sua vida espiritual. O diabo destruiu. Mas um dia ele, arrependido, não tinha mais nada, mas ele reconhecia que tinha um pai verdadeiro. Porque esse pai estava sempre esperando ele. E o dia que ele decidiu voltar para casa, o pai estava de braços abertos para receber. Assim, meu pai, é o Senhor. Às vezes nós desviamos, mas como nós decidimos voltar para a tua casa, o Senhor está sempre de braços abertos para nos trazer de volta. E nós precisamos reconhecer que um amor tão grande do Senhor nos dá proteção, nos guarda. Um amor tão grande do Senhor nos traz de volta aquela paz que vem só do Senhor, porque o mundo não traz paz. O mundo só traz destruição. O mundo só traz prejuízo para nossas vidas, tanto no corpo quanto no espírito. Mas nós sabemos que nossa morada não é aqui, é uma vida eterna. E esse lugar está nos aguardando. Esse lugar está nos esperando. Porque a tua palavra diz, Pai, o Senhor ia separar um lugar. E esse lugar está prontinho para que nós um dia estejamos juntinhos com o Senhor, abandonando todas as coisas desse mundo e morar eternamente com o Senhor. Por isso, Pai, aqui está esse jovem que pediu oração. Pai, que as tuas mãos estejam estendidas nele, Pai. O Senhor venha trazer, Pai, paz na vida dele, venha trazer transformação da mente dele, Pai, que venha cada vez ser transformado. Que ele reconheceu o Senhor como outro suficiente Salvador, que ele possa seguir, ó Deus, na tua direção, no propósito, e a salvação. Nada desse mundo não nos interessa mais, somente a nossa salvação, a nossa riqueza. A salvação é aquilo que nós precisamos. E nós, Senhor, podemos reconhecer isso, que ele reconheça e firma cada dia mais da saúde, da paz, da harmonia no seu lar, na sua casa, que ele venha ter tranquilidade, paz que vem da parte do Senhor, da saúde, traz, Senhor, alegria no coração dele e que ele possa se sentir alegre na tua presença para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Isso. Isso, continua, tá bom? Vai com Deus, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Deus guarde e proteja a vida de todos. Que o nome de Jesus seja glorificado para todos sempre. Deus abençoe a todos. Que o Evangelho foi pregado e anunciado aqui, nesse lugar. Que o Senhor Jesus continue abençoando nossas vidas, nos guardando, nos protegendo, para a glória do seu santo nome. Inscreva no canal, dê o seu sininho. Aperte ali no sininho para receber as mensagens que é gravada também ao vivo. E que o nome de Jesus seja glorificado para todos sempre. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado. Se inscreva no canal.
E que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Guardando e protegendo a vida dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.